sido Anida, Deus o Pai o exaltou, mas nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador como o Santo Evangelho. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse ritmo de corinho de fogo, estamos iniciando mais uma aula desta semana. Hoje, no momento dessa gravação, é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Não sei a que dia, que horário você está assistindo a aula de hoje, mas que Deus abençoe a sua vida. A aula desta semana falaremos sobre Gênesis 5, o estudo bíblico sobre a descendência de Adão por meio de Sete. Falaremos mais sobre a palavra de Deus no capítulo 5 de Gênesis. A partir de segunda-feira que vem temos Gênesis 6 e assim por diante. Vamos tendo sempre as aulas de segunda-feira da nossa Escola Bíblica Digital. Vou deixar você mais um pouquinho com esse corinho de fogo para que você pegue a sua caneta, o seu papel, o seu marca-texto e a sua bússola sagrada, que é a Bíblia Sagrada, para que a gente possa começar a aula de hoje, tá ok? Salvação, estou fluindo desse conto de amor. Do juiz eu fui liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador, mas nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação, mas nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Tá aí, começamos com esse corinho de fogo, né? O louvor número 322 da harpa cristã, em ritmo de corinho de fogo, para que você possa animar a sua alma, para que você possa se animar neste dia, nesse momento em que você está assistindo essa escola bíblica digital. Claro, você deve estar achando estranha essa voz, a voz está tão diferente. Sim, meu amado, sou eu, sou o missionário Alan Braga. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Alan Braga. Eu sou missionário da primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Esta igreja, que está aí o canal pequenininho com esta pombinha e este tanque, né, simbolizando o tanque do Rios de Águas Vivas, e claro, a pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, somos a primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Nos encontramos aqui na cidade de Filadélfia, Bahia, Avenida Adalto Ferreira Mota, número 10, no centro de Filadélfia. Somos presididos pelo pastor Wagner Antônio Teles. Pastor Wagner, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, continue te abençoando. Temos também a nossa sede regional na cidade de Itiúba, né? Que os pastores locais é quem comandam lá, pastor Lucielson e pastora Franci Brito, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, a vida também de vocês aí na cidade do Senhor do Bonfim, pastor Júnior Andrade, da Igreja Pentecostal Restauração em Cristo, pastora Natália, da Igreja Pentecostal Esperando Cristo, e todas as outras igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, todos a vocês que estão nos assistindo agora. Você deve estar achando estranho, tá? Quem já assiste o nosso canal todas as vezes deve estar achando estranho, dizendo: a voz do irmão Alan está tão diferente, está tão mais, né, parecendo que está desanimado. Eu não estou desanimado, meu irmão. É porque eu estou meio fanho esses dias, eu estou muito rouco, porque estou terminando de me recuperar de uma gripe alérgica, mas Jesus é maravilhoso, está no comando de tudo e sabe de todas as coisas.
né? Por isso você vai me ver aí um pouco rouco durante essa aula de hoje, falando um pouco mais diferente, com a voz um pouco mais estranha, diferente, mas vamos falar da palavra de Deus, que é o importante, não é isso? Para você que está chegando agora, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, continue assistindo todas as aulas. Você aí da cidade de São Paulo que está nos assistindo, como a nossa amiga Cida, né, a qual pediu aí para ser seguidora do nosso canal pela vida do meu pai. E, inclusive, eu quero aqui deixar um abraço muito forte, muito grande para o meu pai, nosso amigo Rubens, que tem assistido a todas as aulas da Escola Bíblica Digital, lá na cidade de São Paulo, que é congregante aí da Igreja Manancial de Fé da cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, meu pai, continue te abençoando, que o Pai Eterno continue trazendo muita bênção e muita saúde para a tua vida. Amém? Hoje nós iremos falar sobre Gênesis capítulo 5, a aula de hoje é bem rápida, já foi 6 minutos aqui de agradecimentos a todos vocês, e eu creio que a partir de agora você já pegou papel, caneta, a Bíblia Sagrada, né, o marca-texto, porque agora nós vamos passear pela Bíblia, aprendendo mais da palavra de Deus. Vamos lá? Para iniciarmos, temos que iniciarmos pela introdução ao capítulo 5 de Gênesis, falando o seguinte: Gênesis 5 é o capítulo que registra a genealogia de Adão. Um estudo bíblico de Gênesis 5 revela que o escritor de Gênesis enfatiza nesse capítulo a linhagem de Sete. Seu objetivo é contrastar a piedosa linhagem de Sete com a iníqua linhagem de Caim apontada em Gênesis 4. Lembra lá de Gênesis 4, do 17 ao 24, a qual a gente vai falar sobre a descendência de Caim, né, que é uma descendência perversa, a qual tem aí no capítulo 4 do livro de Gênesis. Nesse estudo bíblico, iremos conhecer um breve esboço de Gênesis 5 e entender os pontos principais desse capítulo, né? Então, um esboço muito rápido hoje, para que a gente possa entender o capítulo 5 de Gênesis, nos preparando para a aula da próxima segunda-feira, que vai ser Gênesis 6, né? E do versículo 1 ao versículo 2, a gente vê uma recordação da criação em Gênesis 5. O escritor bíblico começa Gênesis 5 trazendo uma recordação da criação do mundo. Ele conecta a descendência de Adão através de Sete, a criação original. Os 2 primeiros versículos de Gênesis 5 basicamente resumem os 2 primeiros capítulos do mesmo livro. Na parte final de Gênesis 4, Moisés registra rapidamente a linhagem de Caim. Agora, em Gênesis 5, ele apresenta a linhagem do filho nascido de Adão e Eva, após o perverso Caim ter assassinado Abel. Com isso, ele deixa claro que a linhagem da aliança é aquela que provém de Sete. O grande propósito de Deus para a criação jamais seria frustrado por Caim, e nem seria realizado através de sua descendência. Gênesis 5 não deixa dúvida de que a linhagem de Sete tinha lugar especial no plano redentivo de Deus. Moisés inicia Gênesis 5 escrevendo: "Este é o livro da genealogia de Adão." Possivelmente essa declaração pode ser uma indicação de que o autor bíblico usou certas fontes para produzir esse capítulo. Do versículo 3 até o 32, a gente vai ver então a descendência de Adão através de Sete. Porque entre os versos 3 e 32 de Gênesis 5, há originalmente 10 parágrafos que seguem o mesmo padrão. Nesses parágrafos são listadas as gerações da linhagem de Adão até Noé e seus filhos. De certo modo, essa descendência presente em Gênesis 5 se assemelha à forma com que a genealogia de Caim é apresentada na parte final de Gênesis 4, né? Onde a gente vê ambas as listas são lineares e enfocam o indivíduo em cada geração. Elas também terminam com a divisão da linhagem entre 3 filhos. Como a gente vai ver lá em Gênesis 4, do 20 ao 22, está escrito o seguinte: Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. Né? Em Gênesis 5:32, a gente vai encontrar o seguinte:
Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, como está lá em 5:32, né? Mas, como foi dito, mais notório ainda é a forma com que as duas linhagens são contrastadas. A linhagem de Caim foi amaldiçoada por Deus. Em Gênesis 4, essa genealogia começa após um assassinato e seu último registro também destaca mais assassinatos. Essa linhagem amaldiçoada termina no dilúvio, enquanto que a genealogia de Sete, apresentada em Gênesis 5, sobrevive ao dilúvio. Então essa linhagem conecta Adão, o fundador da humanidade, com Noé, o homem responsável por reiniciar a humanidade após o dilúvio. Também é importante saber que as duas linhagens trazem personagens com o mesmo nome, Enoque e Lameque. Mas Enoque e o Lameque da linhagem de Sete jamais devem ser confundidos com o Enoque e o Lameque da linhagem de Caim. Na linhagem de Caim, Enoque foi o nome do filho do primeiro assassino. Já na linhagem de Sete, Enoque foi o nome do homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si, como está lá em Gênesis 5:24, que diz: ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. O Lameque da linhagem de Caim era um assassino pior que seu ancestral, mas o Lameque da linhagem de Sete foi o homem que confiava na promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele buscava em Deus consolo ao invés de vingança como seu homônimo. Ele foi o pai de Noé, ou seja, o Lameque da descendência de Sete. Aqui a gente tem que parar para poder eu te explicar melhor, já que eu creio que você possa estar sem entender, né? O Enoque da linhagem de Caim era o primeiro filho de Caim, Enoque. Esse Enoque não valia nada, né? Era um homem ruim, um homem que a Bíblia fala que não prestava. Porém, na linhagem de Sete, o Enoque, descendente da casa de Sete, esse foi o Enoque que andou com Deus e foi levado por Deus. Enoque ainda é o escritor, por exemplo, dos apócrifos, como o apócrifo de Enoque, né? É um livro do próprio Enoque em que ele fala, né? Ele começa a testemunhar, a escrever as coisas da vivência dele com Deus, andando com Deus. Então existe um livro hoje por aí, né? Que até mesmo no curso de teologia em que realizei, eu tive lendo, né? O apócrifo de Enoque, um livro, né? Posso deixar até aqui no comentário outra hora se eu achar ele através de e-book, tá? Para você. Mas o Enoque, que a gente está falando de Sete, então ele é o que andou com Deus. O Enoque de Caim é aquele que era perverso. Assim também é Lameque. A gente não pode confundir o Lameque de Caim, que era um assassino terrível, um cara que fez de tudo de ruim na terra, né? Que tinha maldade no seu coração, que era um assassino pior, era um assassino mais cruel do que o seu ancestral, do que o seu avô, bisavô, no caso, o Caim, tá? Lameque de Caim era um assassino perverso. Já o Lameque da linhagem de Sete, esse era um homem que confiava na promessa de Deus para a redenção da humanidade. Inclusive, uma curiosidade é que o Lameque da casa de Sete é o pai de Noé, né? Lameque, pai de Noé, que foi o pai, então, do homem que seria o responsável por ser o sucessor do povo de Deus, ou seja, o sucessor da linhagem de Sete, o sucessor da linhagem de Adão, através de Sete. Então vamos lá, né? Em Gênesis 5:29 está escrito o seguinte: e disse, o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé, ou seja,
Lameque ele diz: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é tão pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E depois colocou o nome dele de Noé. Vamos então para as curiosidades do estudo de Gênesis 5, tá? Obviamente, o ponto que desperta mais curiosidade no estudo de Gênesis 5 é a idade dos homens citados na genealogia registrada nesse capítulo. Gênesis 5 fala de pessoas que viveram centenas de anos. De acordo com Gênesis 5, a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio era de aproximadamente 900 anos. Matusalém, por exemplo, foi o homem que mais viveu nesse período, conforme Gênesis 5, 27. E morreu com 979 anos de idade. 979 anos de idade. Matusalém foi o homem que mais viveu na Terra. Olha que interessante, né? Sobre essa questão, há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram esses números como sendo simbólicos. Pode ser que eles tenham sido calculados sobre um sistema de contagem diferente adotado pelos povos do Antigo Oriente Próximo. Outros já sugerem que talvez esses números façam referência ao período de duração de certas dinastias. Outros, por fim, consideram que os números são literais. Pode ser que Deus tenha permitido que as pessoas vivessem um longo período de tempo para que a humanidade se desenvolvesse. De qualquer modo, isso durou até o dilúvio, como a gente sabe. Após o dilúvio, a idade média das pessoas caiu drasticamente. Também é possível que Gênesis 5 não seja uma lista exaustiva, e sim representativa. Isso significa que o escritor bíblico se concentrou nos personagens principais e pode haver lacunas de tempo nessa genealogia. Outra curiosidade interessante do estudo de Gênesis 5 é que, embora as pessoas vivessem muitos anos, toda essa longevidade sempre terminava em morte. O pecado trouxe a morte sobre todos, mas ainda assim Deus cuidou de preservar a linhagem messiânica através de Sete. Há ainda mais uma curiosidade quando se compara a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. O sétimo da linhagem de Caim foi o perverso Lameque, um homem muito distante de Deus e transgressor da sua lei. Com Lameque, a descendência de Caim alcançou o auge de sua impiedade. Já o sétimo da linhagem de Sete foi o Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque retrata muito bem o apogeu da piedosa linhagem de Sete. Não é verdade? Bom, nós finalizamos por aqui. Como eu te falei, a aula de hoje ia ser bem rapidinho, 18 minutos, de aula até agora. E você aprendeu então sobre Gênesis 5. Gênesis 5, que é um capítulo menor um pouco, creio eu, em relação, eu acho pelo menos, porque a gente vai ver mais a descendência da linhagem de Adão através de Sete. E com isso, a gente aprende aí, então, se preparando para a aula de segunda-feira que vem, a qual a gente vai falar sobre o capítulo 6 de Gênesis e, consequentemente, falaremos sobre o dilúvio. Bom, nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Toda segunda tem vídeo novo no canal e em breve teremos o retorno do Manancial Podcast. Manancial Podcast que volta a partir de janeiro do ano que vem, eu creio eu, em nome de Jesus. Se não voltar em janeiro, volta a partir do mês de fevereiro. Mas temos em nossos planos que a partir do ano de 2024, o Manancial Podcast retornará em nome de Jesus, trazendo um bate-papo bíblico com convidados, tirando todas as dúvidas através de live da sua vida sobre a Bíblia e sobre a Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!